Pessoal, tudo bom? Eu ia gravar um vídeo aqui tratando da questão das 100 mil mortes. São 100 mil brasileiros que morreram por conta do coronavírus. E eu achei, será que isso aqui é uma boa ideia? Porque veja, me parece que os brasileiros não estão dando muita bola para isso. E por mais que milhares de brasileiros morreram e estejam morrendo ainda, a tônica no debate público é: vamos parar de encher o saco com esse assunto. Né? Eu já percebo que as pessoas não querem mais falar. O brasileiro já naturalizou as mortes pelo coronavírus. É como se fosse uma dengue, é como se fosse, sei lá, o time de São Paulo não conseguindo ganhar mais nada. Já se tornou normal. Isso efetivamente faz parte do novo normal aqui no Brasil. Mas eu reparei também que o discurso do Bolsonaro em certa medida funcionou. Nós fizemos uma postagem no Instagram do MBL onde a gente mostrava a nossa solidariedade aos 100 mil mortes e muita gente veio falar: o quê? Por que vocês não falam de todos os outros que sobreviveram? Sim, o argumento agora é, em vez de lamentar aqueles que morreram, nós temos que comemorar os que sobreviveram. Ora, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se 199 milhões e 900 mil sobreviveram, por que vocês não olham para isso e ficam só olhando para o lado ruim? Vamos pensar no copo cheio, não tanto no copo vazio. E eu falei, nossa, esse é um argumento muito do vagabundo, mas ele costuma funcionar. É como se fosse aquele marido que traiu a esposa, né? A esposa: olha só, você me traiu com a vizinha, que absurdo, Joaquim. Aí ele: oh, como assim? Eu poderia ter traído você com tantas outras mulheres que estavam na rua, mas só traiu com uma. Por que você não olha o lado positivo lá? Ah, tá aí. Poxa, você é um homem incrível, né? Então, baseado nisso, baseado nessa sacada argumentativa do bolsonarismo, eu falei, talvez o Bolsonaro seja um gênio. Em vez de eu falar aqui dos 100 mil óbitos, eu comece a olhar todo o mundo e toda a nossa história recente no Brasil com a lógica que o presidente Bolsonaro nos ensinou. Porque existe um método aqui. Ele faz esse lance de olhar sempre o copo mais cheio, não o copo mais vazio. 2, ele minimiza usando as coisas no diminutivo. Então é a gripezinha, esse resfriadinho aí, uma forma de, vamos assim, tornar normal, normalizar coisas que são absurdas. E 3, ele põe sempre a culpa na Rede Globo. Basta ver, por exemplo, que nesse feito 3, agora que teve 100 mil mortes, ele foi jogar a culpa na Globo, falando que a Globo tá botando terror nas pessoas. Então, baseado nessas 3 técnicas aqui, eu vou apresentar para vocês a releitura da história do Brasil com argumentos do Bolsonaro. Vamos lá, então a gente vai começar pelo que eu já dei de exemplo, olhar sempre o lado cheio. Eu vou pegar um exemplo histórico recente do Brasil, as mortes absurdas por violência urbana, por conta de homicídios causados pela criminalidade. Todo mundo sabe que os números da criminalidade no Brasil estavam altíssimos, 60, 50, 63 mil mortos todos os anos, tá? E como é que seria uma perspectiva bolsonarista para isso? Bom, se eu fosse, por exemplo, um presidente do Brasil na época do PT, eu diria simplesmente: gente, vocês vão ficar olhando esses 63 mil mortos, para de ficar aqui igual um papa defunto, vamos mudar a linha, vamos olhar para todos os outros brasileiros que sobreviveram a assaltos, brasileiros que nem sequer assaltados foram, que não tiveram uma arma apontada para sua cabeça, vamos olhar para eles, para que ficar só olhando para o que morreram? Eu acho que as pessoas iam olhar e falar: acho que funciona. Outro exemplo aqui, usei esse argumento aqui no caso do 7-1. Tem que imaginar se o Bolsonaro fosse o técnico da seleção ou se o Bolsonaro fosse, sei lá, um brasileiro comum na época. Ele diria: 7-1, porra, nem foi tão ruim assim. A Alemanha tem umas 20 chances de gol e não fez. Olha só fez 7, o 7 foi até pouco. Se você olhar, podia ter feito muito mais. Não foi tão ruim assim. Olha só, as pessoas estão exagerando. Na corrupção do PT, esse argumento funcionaria também. PT, petrolão, bilhões, dezenas, talvez centenas de bilhões desviados de um escândalo. E o resto do PIB do Brasil? O PIB do Brasil está na casa de trilhão, eles roubaram isso? Não roubaram. Então olha só, não foi tão ruim assim. Tinha espaço para roubar mais, mas não roubou tanto. Por que o pessoal só fala da parte que roubou? Acha que é pouco? Tem também apoio a ditaduras. Ah, vai falar o quê? Que apoiava uma Cubazinha aqui? Que apoiava uma Venezuela? E todas as outras ditaduras que o Brasil não apoiava? Vocês estavam percebendo? E mais, e todos os países que eram democráticos que o Brasil apoiava? Estavam falando disso? Vocês só olham sempre o que tem de ruim. Para de se preocupar, vocês são o quê? Papa defunto? Olha só todos os países que são democracias que o Brasil apoia. Argumento número 2, colocar no diminutivo. Esse argumento aqui é muito bom, porque justamente a forma como o Bolsonaro normaliza o assunto. Então, quando ele fala que é uma gripezinha, ele pode, quando o Brasil tem 100 mil mortos, falar: vamos tocar a vida. Porque afinal de contas, é uma gripezinha, a gente se acostuma. Jogo que segue. Falando em jogo, já vou começar com o exemplo do 7-1. Gente, isso aqui é uma Copa do Mundo de merda. Quem liga pra isso? Tomar um 7-1. Isso aqui é um timezinho. A gente não vai se preocupar com uma merda dessa, dane-se. Mortos por violência também dá pra minimizar. Gente, 63 mil mortos. Se você olhar, isso aí não enche nem um estádio do Maracanã. Uma mortezinha, é um assalto normal, isso acontece.
No caso da corrupção do PT também funcionaria. Gente, só um desviozinho de merda. Olha o tamanho do Brasil. Olha só o tamanho do PIB. Isso aqui é um desvio. Rouba, todo mundo rouba. Olha, posso te falar? Eu tenho um histórico de roubar menos, inclusive fazia rachadinha. E apoio à ditadura? Também funciona. Gente, Cuba, uma Venezuela, o que dá apoiar? Isso não dá nada. Você vai ficar apoiando aquela ditadurazinha na África? São os paisequinhos de merda, ninguém dá bola. E por último, nós temos aqui o mais clássico no Brasil, que é botar a culpa na Globo. E de fato, os brasileiros costumam colocar muito culpa na Globo. Existem algumas pesquisas contratadas que demonstram que a Globo é uma das instituições mais odiadas do Brasil. Tá? Muito porque ela representa quase que uma opinião oficial, né? Por muito tempo as pessoas tinham como fonte principal de informação e até de entretenimento a Rede Globo, então isso gerava uma relação de amor e ódio. E veja, se o Bolsonaro colocar a culpa na Globo pra tudo, ele também poderia colocar nesses problemas que eu listei. Vamos começar aqui, por exemplo, com os mortos pela violência. Você sabe que tá morrendo, né? É por culpa da Rede Globo, fica mostrando aquele monte de putaria na novela, falando que policial não presta, vai morrer gente, fica idolatrando o bandido, é culpa da Globo. No 7x1, mesma coisa. Olha lá, aquele bando de jogador vive só aparecendo na Globo, tudo fazendo festinha, né? Com o Galvão Bueno dando aquele show de horrores. Óbvio, culpa da Globo. Não fosse a Globo, o Brasil teria ganhado. Corrupção do PT, mesma coisa. Viu? Olha só, a Globo não mostra essa roubalheira. Essa roubalheira que tá tendo, gente, é tudo culpa da Rede Globo. Se não fosse a Rede Globo, olha só, tava todo mundo de olho. A Globo, com certeza, ó, tava afanando ali, tava levando um junto. Numa parte de apoio de ditaduras, por exemplo. Outro caso clássico. Você já viu a Globo falar de Cuba? Viu a Globo falar da Venezuela? Se bobear, a Globo tá falando bem, ó. Estão tudo junto, estão jogando no mesmo esquema. É culpa da Rede Globo, sim. Pois é, pessoal, esses aqui são os argumentos ad Bolsonaro, a nova fórmula de ganhar debate sem ter razão. O Schopenhauer uma vez escreveu um livro sobre isso e conseguiu bastante sucesso, demonstrando que é possível você ganhar um argumento, ganhar uma discussão, sem ter necessariamente razão nesse caso. O Bolsonaro agora inovou. Você consegue não ter razão nenhuma, mostrar que tá tudo errado, se ferrar no caso, e mesmo assim convencer uma parte da população de que você tá certo. Então, acho bom você usar esse tipo de argumento agora quando você tiver um problema, você perdeu uma prova, você bateu um carro, você traiu sua namorada. Lembre-se do Bolsonaro e use esses argumentos, com certeza será um sucesso. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.